Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, querido irmão, chegando até você nesse dia, nesta quinta-feira. Hoje é dia 29 de junho. Uma reflexão, uma oração nossa sacramentina. Sois verdadeiramente Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, porque sois a mãe do Salvador que vive na Eucaristia, cujo corpo e o sangue ele tomou de vós e com o qual ele nos alimenta. Que Deus esteja contigo, meu irmão. Paz e bem, né? O nosso abraço às comunidades que nos ouvem aqui da cidade de Caiana, de Espera Feliz também. Algumas comunidades aqui, o Márcio, lá da comunidade de Tabuleiro, né? Família de Dona Maria, sua mãe, Deus o abençoe. As comunidades aí mais vizinhas aqui, São Felipe, deve ter gente nos ouvindo, né? E também aqui Bananal, comunidade Vargem Alegre. Geralmente a gente sabe que tem... A gente sabe, não sei, né? Mas enfim, é possível que alguns nos ouçam. Nosso abraço a vocês. Também nós queremos aqui saudar... Ontem houve a missa ali na Igreja Matriz, a missa de todo mês, né? Dos idosos, e foi bonito o movimento, porque após a missa... Foi preparado ali também um momento de confraternização, uma festa julina, né? Junina, ó, o padre tá adiantado, hein? Julina. Estamos em junho ainda, junina, né? A festa junina. E nosso abraço a todos que colaboraram lá na cozinha, né? A Lucinha e outras pessoas mais. Também o Paulinho professor, marcou presença lá antes da festa, organizando as coisas, né? Pondo as bandeirolas lá para a festinha depois da missa. Foi ótimo, né? Os idosos, nota 10. Foi um momento muito bom. Querido irmão, nós estamos hoje celebrando São Pedro, dia 29 de junho. Vamos querer falar um pouquinho da tradição da igreja em celebrar os dois santos, São Pedro e junto com ele São Paulo, né? Na verdade, São Paulo tem duas festas no ano. Tem a festa da conversão de São Paulo, em janeiro, e tem agora também, junto com São Pedro, o apóstolo também é celebrado junto com São Pedro, né? E a festa do martírio dele de São Paulo agora em junho também. Então, a igreja colocou os dois santos, né, como no mesmo dia de celebração litúrgica, São Pedro e São Paulo. Lembrando que o São Paulo, como acabamos de dizer, tem essas duas festas, né, na igreja também. A data da sua conversão, festa de sua conversão em janeiro. Então estamos falando um pouquinho da São Pedro e São Paulo, né? Então, um pouquinho da história, amados irmãos. A liturgia da nossa igreja, desde o século III, ela une na mesma celebração estas duas colunas da igreja. Pedro, apóstolo, e Paulo, apóstolo. Mestres inseparáveis da fé e de inspiração cristã. Pela autoridade, eles simbolizam todo o colégio apostólico. Pedro, esse homem, era chamado por Cristo, ele era natural de Betsaida, nome dessa cidade na Judéia, né? Betsaida, onde exercia a profissão de pescador. Jesus chamou à beira do mar de Tiberíades. Chamou e confiou-lhe a missão de guiar e de confirmar os seus irmãos na fé. Pedro é uma das primeiras testemunhas de Jesus ressuscitado, né? No livro dos Atos dos Apóstolos, está escrito lá que após a paixão de Cristo, no domingo logo muito cedo, né? As mulheres foram chamar os apóstolos e os que correm até o sepulcro de Cristo é Pedro e João, né? São Pedro e João, o apóstolo que Jesus amava, diz assim o texto sagrado. Então Pedro é a primeira testemunha, uma das primeiras testemunhas de Jesus ressuscitado. E como arauto do Evangelho, toma consciência da necessidade de abrir a igreja também aos gentios. Já Paulo, né, esse homem é um judeu igual Pedro, né, igual Pedro, porém ele era da classe dos fariseus, né?
era um grande zelador da lei do povo de Israel, do povo judeu. Nascido em Tarso, né? Daí fala-se Paulo de Tarso. Ele, no início, antes de se converter a Cristo, ele era perseguidor da igreja e grande perseguidor implacável da igreja de Cristo. Converteu-se no caminho de Damasco, como também nos narra os Atos dos Apóstolos, né? A partir daí, a sua vivacidade e brilhantismo são colocados totalmente a serviço do Evangelho. Fortemente apaixonado por Cristo, ele percorreu o mar Mediterrâneo para anunciar o Evangelho da salvação. Então, São Paulo, ele se converte depois, né? São Pedro é o primeiro apóstolo chamado diretamente por Cristo, né? São Paulo, Paulo de Tarso, ele vai se converter a caminho de Damasco. Pois nos diz a santa tradição, nos diz a santa revelação, a Bíblia, né? Que Jesus ressuscitado apareceu a ele no caminho de Damasco, né? Então, a partir daí que ele se torna um apóstolo de Cristo. Especialmente aos pagãos. Paulo vai se dedicar o seu apostolado ao mundo ali do mar Mediterrâneo, todas as comunidades ali, né? Ele vai anunciar o evangelho aos pagãos. Depois de terem sofrido toda a espécie de perseguição, ambos, né, Pedro e Paulo, são martirizados em Roma, regando com o seu sangue o mesmo terreno. Assim eles plantaram a igreja de Deus. Então, um pouquinho da história, né, como vai nos dizendo, a igreja uniu a festa dos dois apóstolos, colunas da igreja, né, já desde o começo, desde o século III, né. Então, a igreja sempre celebra, faz questão de celebrar as duas colunas da igreja juntas, né, São Pedro e São Paulo na mesma festa litúrgica. Hoje é dia de São Pedro e a festa dos dois já é celebrada no domingo, né, agora, seguinte. Muito bem, vamos ouvir aqui um pouquinho da leitura dos Atos dos Apóstolos, que vai falar da perseguição do primeiro apóstolo Pedro, né? Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Olha só para a gente se contextualizar como foi que, desde o início da Igreja do Senhor, o seu apóstolo é perseguido também, né? Naqueles dias o rei Herodes mandou alguns membros da igreja, mandou matar a espada Tiago. Tiago aqui também é apóstolo de Jesus, né, chamado por Jesus. Mandou matar a espada Tiago, na igreja de Jerusalém, irmão de João. Se vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou também prender Pedro. Decorriam os dias dos ázimos. Aqui, para a gente entender, o texto sagrado faz a contextualização de quando eles foram presos, né, de quando Tiago morreu e de quando Pedro foi preso. Era dia dos ázimos, festa dos judeus, né? Festa do pão sem fermento. Depois de o mandar prender, meteu-o na prisão, entregando-o à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, na intenção de o fazer comparecer perante o povo a seguir a Páscoa. Enquanto Pedro estava encarcerado na prisão, a igreja orava a Deus instantemente por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes queria fazê-lo comparecer perante o povo, Pedro estava a dormir entre 2 soldados, bem preso por 2 correntes, diz aqui o texto de Atos, né? E diante da porta estavam sentinelas de guarda à prisão. De repente apareceu o anjo do Senhor e a masmorra foi inundada de luz. O anjo despertou Pedro, tocando-lhe ao lado, e disse-lhe: ergue-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. O anjo prosseguiu: põe o teu cinto e calça as sandálias. Pedro assim fez. Depois disse-lhe: cobre-te com a capa, segue-me. Pedro saiu e seguiu. Não se dava conta da realidade da intervenção do anjo, pois julgava ele que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto de guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se abriu por si mesma. Saíram, avançando por uma rua, e logo o anjo desapareceu de junto dele. Pedro, voltando a si, exclamou: agora sei que o Senhor enviou o seu anjo e me arrancou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Até aqui para nós, irmãos, palavra do Senhor, né? Graças a Deus.
Uma pequena partilha dessa leitura, a gente pode ver que São Pedro é um homem escolhido, né? Essa leitura que nós acabamos de ler é a leitura que será proclamada na festa de São Pedro e São Paulo, no próximo domingo agora, dia 2 de julho, né? Pois bem, São Pedro é escolhido desde o começo. Foi escolhido por Jesus como um dos apóstolos, um dos 12, né? Lá perto do lago de Tiberíades, né? Ou do lago da Galileia, como a gente queira dizer, né? Pedro foi escolhido por Jesus ali, mesmo depois da sua negação a Cristo, as 3 negações daquela noite de sexta-feira da paixão, quando Cristo estava preso, mas logo depois da ressurreição, Cristo também pergunta ele 3 vezes se ele o amava, né? Confirma o seu amor por Cristo, pela igreja, mas Cristo o escolhe também de novo agora, né? Como essa leitura acabou de dizer, ele estava preso por ciúme, por inveja dos judeus, né? E ele é liberto da prisão. A leitura é de uma beleza extraordinária, porque tudo acontece, nem São Pedro sabia que estava acontecendo, né? Ele achava que era uma visão, São Pedro imaginou que era uma visão, não um sonho, mas de fato, veja como Deus favorece o apóstolo, né? São Pedro ele é libertado de uma prisão, e olha que tinha 2 postos de guardas, né, a vigiar, e ele passou com o anjo por todos esses guardas e se põe de novo ao anúncio do evangelho, né? Se põe novamente. E vai terminar a sua vida só com o martírio depois em Roma, né? Quando então ele dá a sua vida por Cristo, né? Morre Marte. E São Pedro, os 2 grandes santos, Pedro e o apóstolo Paulo, fazem também aí, como a gente costuma aprender na teologia, faz com que a palavra de Cristo chegue até o fim do mundo, né? Porque eles são mortos em Roma. Roma era a capital mais poderosa da época, era o império, né? Romano, foi um dos maiores impérios, né? Cristo nasceu na Judéia, dentro do império romano, né? E os seus grandes apóstolos deram o último testemunho, deram a sua vida em Roma também, né? Então selaram com o sangue toda a expansão da igreja, pois a igreja chegou até o fim do mundo, de fato, como Cristo queria, né? Que a igreja fosse até o fim do mundo, e realmente Roma era o centro de tudo, né? Centro de todas as atenções. Então, que nosso coração vá se enchendo dessas meditações, sobretudo nesse aspecto da grandeza da igreja e dos apóstolos do Senhor. Nesse domingo, você é convidado a estar na comunidade, que você possa participar, né? Estaremos juntos a celebrar liturgicamente a festa desses 2 apóstolos. Também, por outro lado, o papel da igreja fica claro. A igreja sempre se mantém firme com os apóstolos, né? Está rezando por Pedro quando ele também estava na prisão. A missão da igreja é rezar uns pelos outros sempre. Nós vamos agradecer a Deus esta oportunidade. O evangelho do próximo domingo, não vou lê-lo aqui não, né? Deixa para o próximo domingo, quando nós formos à comunidade participar, né? O evangelho é de Mateus, capítulo 16. É aquele que também vai dizer ali da profissão de fé, né? Mateus 16 é o capítulo desse texto evangélico do próximo domingo. Vamos ficar na bênção de Deus, então. Queremos avisar aí que hoje temos missa nas comunidades da Pedra Negra. Deixa eu ver onde que eu notei aqui. Hoje temos 3 missas hoje. A outra, a terceira, que eu estou sem o calendário, que eu não sei. Mas das 2 é Pedra Negra, hoje às 19 horas, e na missa São Paulo, ali para lá da Vargem Alegre, comunidade de São Paulo Apóstolo, né? Tem missa também às 19 horas, nessa quinta-feira. E no próximo sábado tem a missa matriz, né, às 19 horas, dia 1º/7. Vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe e te guarde, um iluminado dia. Peçamos a bênção do Senhor, que o apóstolo Pedro nos ajude sempre em nossa caminhada. Deus os abençoe e guarde, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e um bom dia e até o próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.